Hoje, esse vídeo vai ser a coisa mais simples e básica, mais bate-papo ever desse canal, porque simplesmente eu estou sem a minha câmera que eu costumo gravar, então tô gravando na casa dos meus pais, porque o Ângelo tá viajando, então tá tudo diferente um pouco, mas o assunto continua na mesma pegada de problemas que a minha cabeça cria e eu preciso colocar um pouco pra fora. Tem uma pergunta que volta e meia, mas especialmente nesses últimos meses tem ficado muito mais latente na minha cabeça e que eu demorei muito tempo pra assumir em voz alta, porque pra mim ela meio que sempre foi meio feia, meio vergonhosa até. Tipo, tá, gata, isso não é óbvio pra você. Como se a gente nunca pudesse se questionar isso. Mas também não é como se não fosse algo normal, eu acho. Que é, e se eu não for uma boa pessoa? E se na minha cabeça eu sou uma coisa e pras outras pessoas eu sou outra totalmente diferente? Eu não sei se isso já bateu forte em alguém que tá assistindo, mas em mim pega muito. É claro que muito dessa minha insegurança vem de um lugar de autocobrança extrema e desde sempre eu tenho esse medo do que as pessoas pensam sobre mim, do que as pessoas falam sobre mim. Todo mundo tem isso um pouco, eu acho. Eu acho que todo mundo tem, meio que cresce com isso, mas vai aprendendo a desapegar conforme o tempo. E eu ainda tô nesse processo. Eu não consegui deixar isso de lado. Mas eu também acho que é porque quando a gente cresce, a ideia de quem a gente é anda meio distante de como a gente de fato se comporta, né? E eu acho que eu não preciso explicar muito, é só a gente olhar as pessoas ao nosso redor. É uma coisa muito rápida de a gente encontrar, muito simples da gente ver pessoas que falam coisas e fazem o contrário, ou coisa nesse sentido. Eu percebo o quanto as pessoas têm essa falta de autopercepção e se tornam aquelas pessoas, como eu acabei de falar, não falam, mas fazem tudo o contrário, ou simplesmente não fazem aquilo que pregam. E por isso que eu fico tão bitolada com esse medo dessas duas coisas estarem totalmente desconectadas em mim, sabe? Parece que existe a minha versão ideal e existe aquela versão de quando eu tô frustrada, triste, ansiosa ou com raiva, sabe? Eu sinto que às vezes é como se o meu pior momento resumisse quem eu sou. Geralmente eu me sinto assim, né? Quando eu tô no pico ali de um momento ruim, eu fico pensando, gente, será que eu sou assim o tempo todo e eu só não percebo? Ou será que as pessoas me enxergam como uma pessoa escrota por essas situações, sabe? Onde eu perco o controle de alguma coisa, perco o controle das minhas emoções ou algo nesse sentido. E até certo ponto eu sei que isso não é verdade. Eu sei que os nossos piores momentos, eles não resumem quem a gente é, não nos definem, pipipi, popopó. Mas ao mesmo tempo eles fazem parte de quem a gente é, né? Isso é inevitável. A gente precisa considerar esses momentos, essas partes nossas na equação, sabe? Senão, de novo, a gente vai estar sempre desconectado dessa pessoa que existe na tua cabeça e quem tu é de fato, né? E eu sei que muita gente talvez sinta isso que eu tô compartilhando, só que simplesmente não fala. E talvez parte desse silêncio venha de talvez ninguém querer admitir que tem medo de ser ruim, que tenha medo de admitir que é ruim, que teve uma atitude ruim, de ser egoísta, de ser explosivo, de machucar alguém, mesmo que sem querer. É uma coisa que a gente tenta ao máximo excluir da nossa vida, né? A gente cria aquela ideia de que a gente não erra, sabe? A gente fala, todo mundo erra, sabe? Mas, no geral, eu vejo que as pessoas tentam excluir isso de si mesmas, assim. Elas tiram esses contextos, essas situações que podem colocar ela nessa posição, sabe? Eu acho que é por isso que a gente é tão relutante em admitir isso. Eu cresci com muita dúvida sobre quem eu era. Até hoje eu não tenho plena certeza de quem eu sou ou de quem eu gostaria de ser. Quer dizer, de quem eu gostaria de ser, eu tenho referências muito claras, assim, mas como chegar até lá é uma incógnita, né? Ainda mais quando a gente tem traços da personalidade que são extremo opostos dessa coisa, e eu tenho alguns. Então é sempre, né, um trabalho ali a ser feito. E assim, muito dessa dúvida é porque quando eu era criança, eu era muito excluída, mas não sei dizer se necessariamente excluída é a palavra. Eu fui por um determinado momento ali da minha infância bem excluída, sim, mas eu era muito deslocada em qualquer
lugar social que eu frequentasse, assim, que não fosse a minha casa. Basicamente, na escola, um dia eu servia, no outro eu já não servia mais, um dia eu podia sentar com aquelas pessoas, no outro dia eu já não podia mais, e ninguém nunca me explicava. E eu ficava com isso na cabeça, né, de que exatamente tem de errado comigo pra eu não conseguir ficar em nenhum grupo, pra eu não ser parte dele, né? Eu sempre era a amiga do grupo, mas nunca parte do grupo. E o problema de uma criança é que ela não sabe, ela não tem capacidade de pensar de forma profunda sobre as coisas. Ela recebe uma informação e toma aquilo como uma verdade por ser a coisa mais simples e superficial de fazer, de interpretar, de digerir aquela informação, que é como ela consegue compreender. Ai, gente, paciência, vai toda hora mudar um pouquinho aqui a posição da câmera, mas é porque eu estou sendo interrompida o tempo todo e tendo que gravar em outros momentos, mas paciência. E nesses casos ela sempre conclui que o erro, o problema ela não consegue entender, discernir às vezes que as coisas ao redor são caóticas, não que ela é caótica. Então eu cresci com essa ideia de que eu precisava me ajustar o tempo todo pra ninguém me rejeitar. Eu ia pra escola sem saber com quem que eu ia sentar, e se alguém ia querer sentar comigo, e se não, onde que eu ia ficar num canto escondido da escola pra, ninguém ver que eu tava sozinha, sabe? Na hora do recreio. Isso me fez criar uma vigia, 24 horas de quem eu sou, o que eu faço, como eu falo, como eu como, como eu sento, como... enfim. E é justamente por causa dessa autoanálise que eu fiquei encucada com isso de ser uma má pessoa. Tem uma coisa que da vida adulta que cada vez fica mais cristalino pra mim, que é quanto mais autoconsciência tu ganha, e não só sobre a gente mesmo, mas sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, mais culpa tu sente. Tu passa a enxergar as coisas com mais clareza, a tua ação, a ação do outro, o contexto, as circunstâncias, enfim. E aí tu percebe que as tuas reações foram exageradas, as palavras foram atravessadas e às vezes tu não foi gentil. E enfim, os momentos ali que a tua intenção era boa, mas a tua execução foi péssima. E tá tudo bem. A gente tem que fazer isso mesmo. É literalmente a única forma da gente aprender. Porém, naturalmente, vem aquele pensamento. Se eu fosse uma pessoa realmente boa, eu não teria feito isso. Mas aí entra um detalhe que mudou a forma que eu enxergo esse assunto. Mas que eu admito que eu ainda luto bastante pra absorver. Sabe aquela coisa que tu sabe? Nossa, eu sei que é isso aqui. Eu sei a resposta. Mas eu ainda não consigo acessar isso de forma fácil. Então eu ainda tô nesse processo de absorver e entender de fato isso, de que pessoas ruins não têm essas conversas internas, pelo menos na minha percepção. Elas não se analisam, não se questionam, não sentem culpa, não têm medo de serem ruins. E eu já vi pessoas muito de perto que, nossa, admitiam assim na frente de todo mundo que faziam uma atitude tal, que era uma atitude no mínimo questionável, e a pessoa admitia que gostava muito de fazer aquilo. Ela não ligava pra, a forma que as pessoas enxergavam isso. Então tem pessoas realmente que fazem isso. E aí chega a ser irônico, né? A dúvida que te tortura é exatamente a resposta que tu precisava. Pô, beleza, tô me questionando se eu fui uma pessoa ruim aqui, mas talvez só pelo fato de tu tá se questionando isso, tu não seja. Outro ponto que deixa esse assunto ainda mais complexo é que a imagem que a gente tem da gente mesmo é muito instável. Ela muda dependendo do nosso humor, da tua idade, do contexto, enfim. Tem dias que tu se vê como a melhor versão do mundo e tem dias que tu acha que tu é a pior pessoa que já pisou na face da terra. Só que nenhuma dessas versões é a gente na totalidade. É uma fração de quem a gente é. E isso é confuso, porque quando a gente erra, a gente tende a achar que aquele erro é uma prova de caráter, quando na verdade é só um erro de inúmeros que a gente vai ter na vida. Tu não vira uma má pessoa por ter uma atitude ruim, uma reação ruim. Assim como tu não vira uma santa só porque, sei lá, tu ajudou uma velhinha a atravessar a rua, sabe? E esse é o dilema que eu tô vivendo agora, de verdadeiramente entender isso. Eu já fiz até um vídeo aqui pro canal que a gente falava sobre isso, né? De que não é porque uma pessoa foi babaca com você que ela é uma pessoa babaca. Até mesmo essa pessoa que eu comentei aqui, dessa situação X que eu mencionei,
pode ser que ela não seja uma pessoa ruim. E eu continuo acreditando nisso. É complexo também a gente querer resumir o que é uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Mas eu acho que, no fundo, o fato da gente parar e se questionar é, no mínimo, uma atitude louvável. Hoje a gente tá vivendo numa era onde tudo e todo mundo é muito individualista. E ok, até tu pode, sei lá, querer ser uma boa pessoa só pra se sentir bem consigo mesmo e não, sabe, tipo, eu não quero parecer essa pessoa pros outros, então eu vou melhorar, porque blá, blá, sabe? Beleza, faz parte. Mas eu acho que qualquer pessoa que tira um tempo pra pensar, pô, eu não quero ferir o outro, eu não quero ser uma pessoa inconveniente, então deixa eu analisar aqui se eu tô sendo uma pessoa ruim ou não. Pra mim, uma pessoa que te magoa de verdade, assim, não, tipo, sei lá, falou não pra ti por algum motivo. Enfim, uma pessoa que realmente te magoou e dorme tranquila, beleza, pode ser que ela não seja uma pessoa ruim na sua totalidade, mas no mínimo ela foi escrota ali. A gente sabe quando a pessoa ela só não consegue ver realmente as atitudes erradas dela, mas também quando a pessoa escolhe continuar assim, ela escolhe ter aquela atitude. Eu acho que pra mim aí é que tá o problema. Eu acho que se a culpa existe, ela já é uma prova ali de caráter, minimamente. Só sente culpa quem tem consciência da situação e quem enxerga o outro, sabe? E eu não acho que seja impossível ser uma má pessoa e ter esse tipo de reflexão. Na verdade, pessoas verdadeiramente ruins olham pra situação, enxergam ela e tudo que foi dito anteriormente e continuam fazendo isso. E beleza, eu sei de tudo isso, eu enxergo o outro, blá blá blá, eu questiono minhas atitudes, enfim. Então por que dói tanto? E sinceramente eu não sei. Acho que 80% dos meus dias passam culpas, sentimentos e dúvidas que eu não sei porque doem tanto. E essa é uma delas. Eu sei que os gurus de marketing dizem que pro teu vídeo bombar no YouTube, blá blá, tu tem que trazer uma transformação maravilhosa pra tua audiência. Mas, cara, eu não tenho. Eu sou igual você do outro lado da tela. Eu não tenho resposta pra isso e pra muita coisa. E às vezes, na verdade, esses vídeos são uma troca realmente, tipo, cara, o que tu acha disso, sabe? Qual que é a tua visão sobre isso? E todo mundo se ajudar, de certa forma, sabe? Eu acho que várias pessoas sem resposta tentando pensar num caminho é muito melhor do que tu tentar fazer isso sozinho, né? A real é que depois ali dos meus 23 anos, eu sinto como se eu voltasse a ser aquela criança questionadora, sabe? Que duvida de tudo, não concorda com tudo e quer rever absolutamente tudo. E isso pode ser uma pedra na tua vida e a tua vida adulta ser um peso enorme, ou uma oportunidade de transformar em alguma coisa melhor, que é o que eu tento fazer aqui no YouTube, compartilhando com vocês. A Chloe veio dar um oi, galera. Chloe veio dar um oi. Não dá, filha. Não posso brincar agora. Enfim, ela vai querer que eu brinque com ela. Puta merda. Peraí. E esse é um dos conflitos mais dolorosos da vida adulta, que é saber se tu não é uma pessoa horrível e entender como cada pessoa reage ao teu jeito ao longo da vida. E que a gente vai se questionar sobre isso pra sempre. E talvez seja bom a gente nunca ter essa certeza. Talvez as pessoas ruins são as que mais batem no peito e dizem que estão certas, que são assim mesmo, enfim. Então o que a gente deveria estar realmente procurando é estar confortável com essa eterna dúvida e continuar sempre ajustando pecinha por pecinha. Eu ainda erro muito, eu sou uma pessoa explosiva e também por isso que eu me questiono tanto sobre esse assunto. Eu ainda falo demais, sou uma pessoa super faladeira e eu vejo que incomoda as pessoas no geral. Eu ainda me culpo por coisas pequenas e talvez seja assim a vida inteira, mas agora eu consigo olhar pra mim de verdade, sabe? Não só pros meus momentos ruins e olhar pro outro também de forma inteira. Não só olhando o que ele fez de ruim pra mim, mas também tentando ver o que tem de bom naquela pessoa. E eu percebi que algo que na verdade lá no fundo eu sempre tive certeza, que é de que eu não sou uma pessoa ruim. E provavelmente você também não é.
não teria chegado até o final desse vídeo. Enfim, gente, é isso. Se curtiu, deixa o like, compartilha com quem você acha que tem que assistir esse vídeo e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!